Olá! E aí, vocês estão prontos? Vamos iniciar a nossa primeira aula sobre responsabilidade socioambiental e sustentabilidade? Vamos? Hoje nós falaremos sobre os problemas ambientais e suas causas e consequências para o surgimento do desenvolvimento sustentável. Vamos estudar? Estão prontos? Vem comigo então. Pois bem, então, conforme eu mencionei, hoje o tema da nossa aula é sobre os problemas ambientais. Nós vamos trazer uma abordagem tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. Primeiramente, nós vamos trazer uma perspectiva, nós vamos buscar contextualizar toda essa dinâmica do surgimento. Então, para isso, nós vamos recorrer o quê? Nós vamos recorrer desde o período das eras geológicas e trabalhar o relacionamento do homem com o meio ambiente. Observe. Então, nesse slide aqui, o importante a ser destacado são as três grandes revoluções que ocorreram no relacionamento do homem com o meio ambiente, no decorrer da sua história. A primeira grande revolução é chamada de Revolução Neolítica. Por que revolução? Porque propiciou uma grande transformação desse relacionamento. E quais os fatores que propiciaram para essas modificações? Nós tivemos a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, o início do processo de sedentarismo através da agricultura. Então, nós podemos dimensionar essa primeira revolução, uma característica importante desse relacionamento, que é chamado de a descoberta. Então, o que vai perambular dentro desse relacionamento do homem com o meio ambiente, a principal característica é o quê? É a descoberta. Porque anteriormente, o que ocorria? O homem de Pequim, de Neandertal, né? Ele era nômade e ele tinha um relacionamento com o meio ambiente de espanto, ele tinha medo. Então ele tinha medo dos trovões, ele tinha medo do fogo, ele tinha medo de tudo aquilo que a natureza apresentava. Então a descoberta do fogo, o domínio desse principal elemento trouxe características importantes. Então tanto a sua mudança alimentar, quanto também a possibilidade de ele se proteger do frio, adentrar, né, em cavernas, se proteger, gerar maior abrigo. Então, essa foi a primeira grande revolução, chamada de Revolução Neolítica. A segunda revolução, essa sim, ela trouxe uma mudança bem brusca, né, no relacionamento não somente do homem com a natureza, mas no seu convívio, que é chamada de Revolução Industrial, muito também entendida. A Revolução Industrial, ela vai apresentar o quê? Ao contrário da primeira fase, que foi a descoberta do fogo, né, a fase da descoberta, a Revolução Industrial ela vai apresentar como principal característica a exploração dos recursos naturais. Então, a primeira revolução, a descoberta dos recursos naturais, o domínio dos recursos naturais. A segunda revolução vai trazer o quê? Vai trazer a exploração, a massificação dos recursos naturais. Então, nós tivemos maquinofatura, né? Toda a produção deixou de ter uma produção artesanal e se transformou numa produção industrial sendo desenvolvida em larga escala, utilizando já a tecnologia, né? Utilizando as máquinas, e com isso, devido à sua grande exploração, trouxe o quê? Trouxe um intenso processo de degradação ambiental dos recursos naturais. Então, tanto a exploração dos recursos hídricos, quanto a poluição, contaminação, e não somente dos recursos naturais, mas também dos recursos humanos. Graves indícios também de exploração, tanto de mulheres, com horas incessantes de trabalho, mais de 16 horas, exploração também do trabalho infantil e trabalhando em condições precárias, né? De saúde, de condições mesmo de trabalho. Então, a Revolução Industrial é caracterizada também como uma
fase importante no relacionamento do homem e o meio ambiente e que acabou trazendo graves consequências. A partir da década de 50, de 60, de 70, as pessoas identificam como o grande boom, né, na qual as pessoas, as sociedades, os governos perceberam que esse modelo de desenvolvimento, entendido como Revolução Industrial, ele estava sendo insustentável para a sobrevivência, tanto pela escassez dos recursos naturais, quanto também pelas consequências, tanto problemas de poluição dos recursos naturais, quanto problemas de doença e as modificações que estavam ocorrendo, principalmente as mudanças climáticas que estavam ocorrendo em todo o mundo e ocasionando graves problemas no seu convívio. Diante disso, surgiu aqui, uma outra revolução, identificada como Revolução Verde, que seria uma espécie de solução a ser despertada diante dos problemas ocasionados pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Verde, que uns entendem como uma revolução científica, desenvolvida, direcionada exatamente para tentar mitigar esses problemas que foram apresentados diante da Revolução Industrial, possui como característica uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes, produção de sementes híbridas, mecanização da agricultura, biotecnologia, então nós vamos ter a apresentação dos transgênicos, nós vamos ter a apresentação de clonagem de espécies, clonagem de sementes. No seu primeiro momento, muito voltado o quê? Voltado para os recursos naturais. Então, tanto a questão da fauna e principalmente a questão da flora. Então, o que vai caracterizar diante desse cenário? No primeiro nós tivemos o quê? Nós tivemos a fase da descoberta. Na segunda revolução nós tivemos como principal característica a exploração. E a terceira revolução, entendida como Revolução Verde, vai trazer como a sua principal característica a modificação dos recursos naturais. Então, o primeiro ele descobre os recursos naturais, no segundo ele explora os recursos naturais e na sua terceira fase ele passa a modificar. Uns cientistas até brincam dizendo o seguinte: o homem querendo ser Deus. Então, tanto no processo de produção de sementes híbridas, quanto no processo de clonagem, atrelando isso principalmente na produção que eles chamam de bioindústria. Por que isso? Porque na Revolução Industrial, devido às suas consequências, já estava apresentando o quê? Escassez, principalmente escassez de alimentos. Então, diante das mudanças climáticas, diante de nós termos uma produção alimentar mais escassa, então a comunidade científica passou a buscar solucionar esses problemas apresentando o quê? Apresentando espécies mais resistentes, apresentando uma produção alimentar produzida, o que eles chamam de ex natura, ou seja, fora do seu ambiente natural. E é exatamente aí que vai entrar a biotecnologia e a engenharia genética como os principais protagonistas diante desse processo. Tá? Uma cultura também que vem sendo disseminada é a cultura da permacultura, que nós falaremos nas próximas aulas. Mas, a princípio, isso daqui, olha, veio sendo rebocada pelo desenvolvimento sustentável, sendo uma alternativa de desenvolvimento à Revolução Industrial. O principal que nós vamos ver nas próximas aulas, principalmente quando estivermos abordando a aula de desenvolvimento sustentável, vai ter uma característica muito marcante, que é chamada de diversidade. Então, o grande problema da Revolução Industrial não foi ela ter surgido, mas ela continuar existindo como única alternativa de desenvolvimento econômico. E é exatamente aí que nós vamos ter a abordagem sobre desenvolvimento sustentável na sua diversidade. Ok? Bem, então esses modelos de desenvolvimento, principalmente o modelo de desenvolvimento intitulado de Revolução Industrial, conforme nós vimos há pouco, trouxe o quê? Trouxe graves consequências.
Então, as consequências, quando se fala em impactos ambientais, normalmente as pessoas atrelam os impactos ambientais somente ao contexto ecológico. Então, entendem os impactos ambientais no contexto ecológico como somente os impactos direcionados para a fauna e flora, né? Orgânico e inorgânico, como o clima, solo, água. Só que os impactos ambientais, quando se fala em ambiente, nós estamos falando do ambiente como um todo. Então, normalmente, os cientistas, a comunidade, atrelam isso a uma tríade: impactos ecológicos, impactos sociais e também impactos econômicos. Então, nós vamos ter aqui também nos impactos sociais atrelados o quê? Atrelados a problemas de marginalização, nós vamos ter os problemas atrelados à criminalidade, nós vamos ter problemas atrelados à xenofobia, discriminação, problemas atrelados à discriminação e também os impactos ambientais direcionados ao contexto econômico, que aí nós vamos ter o desemprego, nós vamos ter a inflação, ou seja, uma série de contingentes que estarão sendo abordados dentro da lógica dos impactos ambientais. Então, quando eu tenho uma escassez, quando eu tenho um problema de contaminação, seja num recurso, né, que é chamado recurso biótico, ou seja, numa plantação, ou está faltando cupuaçu, ou está faltando banana, automaticamente nós vamos ter um impacto disso sendo gerado no contexto econômico. Possivelmente com uma inflação ou também como um desemprego. E automaticamente nós vamos ter uma disputa, nós vamos ter a possibilidade de geração de um conflito social em torno daquele tipo de recurso natural. Então, os impactos ambientais, por isso quando eles falam nessa tríade, porque ele vai envolver, eles são indissociáveis. Quando você mexe num, você automaticamente vai provocar consequências positivas ou negativas em outros contextos. Além desse, nós vamos ter o contexto cultural também, que está no invólucro dos impactos ambientais, e também um contexto político. Então, vejam que esses três elementos, atrelados a mais dois elementos, tanto o cultural e o político, eles vão estar fazendo a lógica dos impactos, ambientais, tá? E aí, esses impactos ambientais, eles iniciaram no seu primeiro momento no contexto rural, o contexto rural principalmente polarizado, ali aonde a produção, aonde estava ocorrendo. Com o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento das sociedades, isso chegou até o perímetro urbano e hoje, devido à sua expansão, devido ao surgimento das metrópoles, das megalópolis, nós já temos ele sendo discutido já no ambiente global. Então, os principais eventos das lideranças, Conferência Nacional de Meio Ambiente, envolvendo todos os países que foram signatários, exatamente porque o problema não está mais polarizado numa região ou num país. O problema ele se estendeu e hoje ele está dentro de uma dimensão muito maior, de uma dimensão global. Então, o problema é global e as soluções também devem ser apontadas dentro de uma dinâmica global. Bem, então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, nós temos uma crítica atrelada a isso, né? Então, nós tivemos aqui o principal modelo, né? Depois do modelo feudalista surgiu o modelo capitalista. Então,
modelo capitalista, na sua primeira versão, foi apresentado o modelo de capitalismo mercantil, que seria aquela troca, né, de mercadorias, na qual principalmente a navegação ultramarina trouxe. Os europeus começaram a percorrer, a singrar o alto mar, percorrendo outros territórios, outros continentes, identificando as especiarias, né? Identificando os produtos naturais, retornando ao seu continente e, a partir daí, também passando a comercializar esses produtos, né? No Brasil, isso foi chamado aqui na Amazônia, drogas do sertão. E, como um todo, isso percorreu também a vários outros continentes, tanto América, quanto África, quanto Ásia. E aí nós tivemos com isso o surgimento da burguesia. No segundo momento, nós tivemos o capitalismo industrial, aquele capitalismo que nós já mencionamos anteriormente, a transição da manufatura para a maquinofatura, produção em larga escala. O outro modelo do capitalismo foi o capitalismo financeiro, principalmente porque as grandes fábricas elas estavam posicionadas nos seus respectivos países e, a partir de um determinado momento, como a principal alternativa dos países que não detinham essa tecnologia seria fazer com que essas grandes indústrias pudessem estar migrando para os seus países, e aí nós tivemos o transplante de grandes fábricas, né, sendo inseridas em países intitulados de países subdesenvolvidos ou países emergentes, como a alternativa de crescimento econômico. E aí o capitalismo financeiro vai apresentar o quê? Vai apresentar os investimentos. Então, aqui nós tivemos como o grande protagonista o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Então, os países se endividando, né, dentro desse processo de transição ou de internalização industrial. O outro modelo do capitalismo, o capitalismo informacional, que é o capitalismo tecnológico. Nós vamos ter a internet, nós vamos ter o domínio das informações. E aí, trazendo, né, uma nova transição do capitalismo. Hoje nós apontamos esses como os principais, tanto o capitalismo tecnológico como o capitalismo verde. Então, existe uma disputa, isso não é um consenso entre os especialistas, entre a comunidade científica. Uns colocam o capitalismo verde sendo um neoliberalismo, o neoliberalismo ambiental. Percebam a crítica como uma nova forma do capitalismo das organizações lucrarem com isso. Então, quando se fala de uso de tecnologias limpas, uso de tecnologias verdes, uso de produtos de descontaminação, mas quem é que detém essa tecnologia? Quem é que detém esse conhecimento? Não são os países de primeira linha, não são os países desenvolvidos? Então acaba se tornando uma nova forma de exploração, uma nova forma de comercialização desse processo. Então é dizendo, para você despoluir o rio, você precisa utilizar de uma tecnologia, mas quem detém essa tecnologia? Não são os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo? Então, a crítica se dá exatamente como sendo uma nova forma do capitalismo. Então, desenvolvimento sustentável acaba se convertendo numa nova forma de exploração dos países emergentes, né? Que não possuem a tecnologia, ainda não possuem o conhecimento, até porque eles não estão sendo compartilhados, eles estão sendo comercializados, né? Então, por isso que eu trouxe esse cenário aqui, mostrando as novas vertentes, as novas características de um modelo que vai, no decorrer dos anos, mudando a sua forma, mas perpetuando ainda o seu sistema de exploração. Bem, então aqui ainda fazendo o diagnóstico do problema, vocês podem estar visualizando aqui o mapa mundi, e em determinados locais vocês podem perceber uma maior iluminação, ou seja, ele pintado mais de branco, né?
aqui os Estados Unidos, né? Como um todo. Então, aqui a parte aqui da China, a parte da Europa, muito forte. Esse quadro, ele traz o quê? Ele traz as luzes do mundo. As luzes do mundo, isso daqui vai representar, então, esses locais onde eles estão mais branco, vai se entender, vai se conceber como os locais de maior exploração dos recursos naturais, tanto de energia, quanto de água, quanto de solo, né, de assentamentos, moradias. Então, o modelo de exploração dos recursos naturais. Então, se vocês analisarem, são exatamente nos locais, aqui no Brasil nós vamos ter a faixa litorânea, né? Nós vamos perceber que são exatamente os locais mais desenvolvidos, o surgimento das grandes cidades. Então, o processo de urbanização, ele vai trazer a galope, ele vai trazer na sua raia, ele vai trazer exatamente essa vertente, que é a vertente de exploração incessante dos recursos naturais. E no seu primeiro momento de forma insustentável, e com o desenvolvimento sustentável, com uma discussão desse problema, vai trazer exatamente a busca de novas alternativas, que nós vamos ver mais adiante. Então, o Brasil tem mais de 170 milhões de habitantes, e a grande consideração desse slide é que grande parte dessa população está concentrada exatamente no perímetro urbano. Por quê? Em busca de melhores condições de vida, de educação, de habitação, de transporte, e com isso nós vamos ter as cidades se tornando palco de enorme contingenciamento, de enorme exploração desses recursos. Então, mais até de que 81% da população brasileira é urbana. Isso é um dado que acaba reproduzindo o ciclo dessas grandes cidades. E o que nós vamos ter com isso, dentro desse problema desse fenômeno de urbanização, é um agravante histórico, né, de problemas atrelados a isso. Então, se você visualizar as cidades, vocês vão visualizar grandes prédios, mas automaticamente, né, concomitantemente, ao lado também vocês vão perceber como é que essa produção de resíduo, essa contaminação dos recursos hídricos, dos igarapés, dos rios, de esgotamento sanitário, a questão da criminalidade, a questão da exclusão, a questão da violência, a questão da degradação ambiental. Então, normalmente, esses são fatores que acabam trazendo. Então, antigamente se dizia, lá na década de 80, 90, que a industrialização ia trazer o crescimento econômico, ia trazer a urbanização. Então, o Brasil é um exemplo típico disso, que é um país, é um país urbanizado, é um país que possui grandes cidades industrializadas, mas que o crescimento econômico não foi apontado. Então, Manaus é uma cidade industrializada, Manaus é uma cidade urbanizada e também é uma cidade que tem uma dicotomia, um grande rio, né, o rio Amazonas ao lado, e nós vamos ter também contrastes como bairros tendo uma grande escassez de água, de luz, né, de transporte. Então, quando esse modelo, seja um modelo industrial, qualquer outro modelo de desenvolvimento, quando ele não é planejado, quando ele não é organizado, ele vai trazer esses problemas. E é aí que nós vamos ter essa discussão. Então, essa disciplina que trabalha a responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, ela traz principalmente a responsabilidade das organizações e da indústria diante desse quadro que está sendo apresentado. Que a responsabilidade não é uma responsabilidade apenas no âmbito governamental, mas também é uma responsabilidade empresarial, organizacional e é uma responsabilidade também social. Então, o cidadão, ele faz parte também do problema, ele gera o problema e ele também deverá fazer parte da sua solução. Então, aqui, ainda os problemas ambientais nas cidades. Nós vamos ter as cidades como um sistema heterotrófico, que ela não consegue produzir o seu próprio alimento. O sistema eutrófico normalmente é entendido como o interior, na qual ele produz aquilo que ele necessita.
Então, tanto em termos de mão de obra, quanto em termos de energia, então ele consegue sustentar. Então, ele produz para ele mesmo consumir. As cidades, o perímetro urbano, ele já não consegue fazer isso devido àquele acúmulo, né? Aquela intensidade, aquele grande fluxo de pessoas de necessidade de recursos. Então ele vai precisar de muita energia, ele vai precisar de serviços urbanos, ele vai precisar de solo, de muitos assentamentos, ele vai precisar de muita água, tanto para o abastecimento da cidade, quanto para a produção industrial, quanto para a produção agrícola. Ele vai precisar de mão de obra, né, para trabalho, ele vai precisar de espaços culturais, de lazer. Então, diante disso, ele não consegue se produzir. E aí nós vamos ter o interior sendo o grande produtor, o grande fornecedor das capitais. Então, essa é a dinâmica que vem ocorrendo. Quando eu tenho regiões extremamente desenvolvidas, né, então como cidades interioranas, mas que já foram urbanizadas, que cresceram, nós vamos ter uma exploração, devido a esse crescimento, exploração de alguns bairros ainda sendo caracterizados dentro do modelo de produção primária, aquela produção agrícola, né, pecuária e tudo. Então, esse sim, tendo um sistema eutrófico, que ele consegue se abastecer, e o sistema heterotrófico, quando ele necessita explorar, quando ele explora o seu espaço, ele não consegue se recompor, ele necessita com isso a exploração de outros espaços. Então, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Então, esses outros espaços são outras cidades que acabam servindo de cidades de abastecimento para as grandes capitais de metrópoles poderem funcionar. E aí, com isso, trazendo essa lógica dos problemas ambientais, acaba trazendo os problemas que nós já mencionamos anteriormente, que são esses problemas aqui. Então, aqui nós temos algumas reflexões, né? A cada ano são acrescentados 77 milhões de pessoas no planeta. Nesse ritmo, em 2020, seremos 8 bilhões de habitantes. A maior parte do crescimento ocorre em cidades de países subdesenvolvidos, e aí é uma crítica que nós vamos ver mais lá na frente, a que se deve isso ao crescimento da população, né? A falta de controle da taxa de natalidade, né? Principalmente sendo acusado para os países desenvolvidos. Padrão de consumo, uma reflexão de um americano acaba consumindo o equivalente a 35 indianos ou 13 brasileiros. Então, por outro lado, algumas pessoas dizem que não é o crescimento populacional que vai trazer esses problemas, esse problema de degradação ambiental, esse problema de crise ambiental, mas sim o seu modelo de produção e consumo. Então, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Então, aqui um outro tópico para nós estarmos discutindo. Então, a maioria dos mais de 6 bilhões de habitantes vivem em cidades com deficiências crônicas de serviços básicos. Serviços de transporte, serviços de abastecimento de água, serviços de iluminação, serviços de segurança, né? Segurança pública de um modo geral. Então, acaba também se tornando uma característica dessas cidades, né? Elas não sendo abastecidas diante desse serviço. Então, o que é o desenvolvimento? Será que nós temos que visualizar somente crescimento econômico? Será que nós temos que visualizar somente o crescimento econômico, principalmente arrecadado por essas grandes empresas, por essas grandes indústrias? E o que está ficando aqui para as cidades? O que está ficando para os bairros? O que está ficando? Qual é o usufruto da população local diante desse crescimento econômico que está sendo arrecadado por essas grandes empresas, né? Da água consumida do mundo, 10% destina-se ao consumo residencial, 20% ao consumo industrial e 70% à irrigação. Então, produção agrícola e produção industrial, juntando os dois, nós vamos ter 80% do consumo de água. É muito, né? Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, nós temos que pensar qual a alternativa para mudar essa lógica. Então, tanto na produção agrícola quanto na produção industrial, já tem-se uma discussão de novos modelos de gestão ambiental. E é exatamente isso que nós vamos procurar ver aqui nessa disciplina.
Então, as cidades ocupam 2% da superfície do planeta e consomem cerca de 75% dos seus recursos. Isso é absurdo. Então, as cidades, aquelas urbanizadas, metrópoles, megalópolis, têm um espaço bem pequeno, mas acabam utilizando 75% dos recursos, que não é só dela. Acabam utilizando aquilo que eu mencionei anteriormente, que é um sistema heterotrófico, acabam utilizando também os recursos naturais. E não somente recursos naturais, mas também recursos humanos. Dado porque muita da mão de obra, né, que trabalha dentro dessas grandes metrópoles, elas são oriundas do interior, né? Então nós vamos ter também a exploração dessa mão de obra e desses recursos. Cerca de 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 60 nações estão em conflitos por causa da água. 35 das quais em conflito armado desde o início da década de 90. Se fala aí da guerra da água, né? É necessário melhorar as condições de vida na zona rural e investir na gestão ambiental urbana. Então tem-se uma discussão, que a discussão é principalmente o quê? A discussão é o que fazer para segurar as populações dentro do perímetro rural, dentro dessas cidades. Então, como organizar melhor, principalmente atendendo às características peculiares de cada local. Então, não dá para se ter uma cidade dentro do modelo de produção, que aquele modelo de produção é um modelo de produção de vários prédios, modelo de pavimentação e exclusão de toda as reservas, a fauna, a flora. Então, quando se fala aqui em Manaus, nós não podemos adotar um modelo de cidade que é aquele modelo da Avenida Paulista. Então, o modelo de desenvolvimento, o modelo de urbanização da cidade de Manaus tem que ser um modelo adaptado às suas condições ambientais. Então, aqui nós temos uma cidade extremamente quente. Então, quando se fala, poxa, uma cidade quente, se pensa em pavimentação, e quando se pensa no calor, quando se pensa no deslocamento, grande quantidade de igarapés, nós temos que conciliar essas características para atender o que seria uma cidade, o que seria uma metrópole, como deveria ser um processo de urbanização. Então, a natureza ela vai oferecer gratuitamente esses serviços. Então, um sistema de galerias de árvore, né, um sistema de arborização, ela vai trazer o quê? Vai trazer sombreamento, vai trazer percolação da água do lençol, da água da chuva, vai trazer dispersão da biodiversidade, vai trazer contenção de ventania, vai trazer uma série de outros benefícios necessários, né? Além, é claro, da regulação do microclima, né? De uma cidade muito quente que necessita desse sistema, bem como também dos igarapés eles sendo melhor utilizados. Pois bem, então qual é o retrato que nós temos? Esse é o retrato. Adensamento e verticalização excessiva, invasões, processo de favelização, processos de alagamentos, cortiços. Isso porque nós estamos na cidade de Manaus, uma cidade que chove bastante, então a água da chuva cai em grande quantidade. Nós vamos ter um excesso de pavimentação, ela não tem por onde percorrer, ela vai para onde? Ela vai para o bueiro. O bueiro acaba não dando conta, retorna com grande fluxo, né, na mesma proporção do que veio, só que trazendo o quê? Trazendo resíduos, trazendo lixo, né? E isso acaba provocando, além do problema dos alagamentos, acaba provocando também problemas de saúde pública. Então, que modelo de desenvolvimento nós estamos pensando? O modelo o excesso também de verticalização, principalmente em regiões litorâneas, onde nós vamos ter também a contenção de ventania e intensificando ainda mais o calor para os bairros que estão atrás desse grande paredão de prédios. Então essa é uma discussão de planejamento urbano, é uma discussão de modelo de desenvolvimento. Então, se você analisar essas cidades, as cidades que não, enfim, se desenvolveram de forma espontânea, se desenvolveram em busca do processo de industrialização, sem nenhum planejamento, sem nenhum gerenciamento desses recursos, nós vamos ter essas características sendo aprontadas de forma bem clara. Então, o que eu trago para vocês como uma reflexão? O quadro urbano atual é um dos maiores desafios do século que se inicia.
seja através do transporte público, que é uma discussão muito grande que se tem, né, quando se fala em mobilidade urbana, seja também o problema o que fazer com os resíduos sólidos, né? A grande quantidade de resíduos que são gerados dentro das grandes indústrias, e aí é uma responsabilidade das indústrias, dado a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela tem essa responsabilidade, aí ela está apresentando a logística reversa como uma alternativa a isso, seja o processo de contaminação, né? Para onde vão os efluentes? Para onde vão os dejetos que são produzidos por essas grandes indústrias? Vão para onde? Vão para os rios? Vão para os mares? Vão para os igarapés? E aí é passivo, de acordo com a lei de crimes ambientais, uma multa, uma penalidade. E isso vem provocando, além desses fatores que eu mencionei, das multas, a questão econômica, mas a questão também social. Porque nós temos também o surgimento de um consumidor mais responsável. Nós temos o surgimento de um consumidor mais consciente. Então, a tecnologia da informação, o que ela trouxe? Ela trouxe uma informação mais apurada, sejam as ONGs, seja a imprensa, seja a mídia internacional, seja a internet. Hoje, o consumidor, quando ele vai adquirir um produto, ele já tem uma informação mais acurada. A imagem que está sendo difundida, disseminada por aquela empresa. Aquela empresa é uma empresa que atua de forma responsável diante da sociedade, é uma empresa que tem programas, que tem projetos de responsabilidade social. Então, por isso que essa disciplina, ela traz essa discussão, uma discussão tão importante, porque as organizações, as indústrias estão sendo cobradas hoje pela sociedade para terem uma atuação mais responsável diante daquilo que elas acabaram também de contribuir para a sua geração. Então, na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável e trazer também a galope o que seria essa pegada ecológica. Tá ok? Obrigado.